Bem, queridos, eu quero convidá-los a abrirem comigo o texto de 2 Timóteo. Nós estamos numa série, nós começamos há 2 domingos e a série é intitulada O Discipulado de Timóteo. E nós estamos estudando a segunda carta, a segunda epístola de Timóteo. E hoje nós vamos lá para o capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 17. Nós vamos fazer o seguinte hoje. Eu vou ler, nesse momento, apenas o final, versículo 14 a 17. E depois eu retornarei, porque nós vamos aprender as verdades de todo esse capítulo hoje. Então, o versículo 14 ao versículo 17. Acompanhe comigo. Compartilhe aí sua Bíblia com aquele que está ao seu lado e não a trouxe, para que nós todos acompanhemos a leitura da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, ou as sagradas escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra, a exposição da sua palavra nesse momento. O tema que eu sugiro para esta noite, para esse texto, é o discipulado bíblico nos difíceis tempos dos últimos dias. Pô, até meio poético esse tema, né? Mas vocês vão entender, à medida que nós lermos o texto todo, que o texto está falando sobre discipulado bíblico. E como discipulado bíblico, eu estou querendo dizer o discipulado que ensine a Bíblia. E esse discipulado que acontece em tempos difíceis, em tempos em que os homens são corruptos nos últimos dias, ou seja, hoje em dia. E nós vamos aprender mais sobre isso. Eu quero começar hoje, introduzindo esse tema, com uma cena do filme Quarto de Guerra. É um filme que está aí na Netflix agora, e eu tenho 2 propósitos de mencioná-lo hoje. Que você assista, é muito bom. Se você não assistiu, assista esse filme, vale muito a pena. Se você é casado, está passando por problemas no casamento, assista esse filme. Se você não está passando por problemas no casamento, mas outros problemas, assista esse filme. Ele vai te ensinar o poder da oração e como nós devemos buscar e dedicar a Deus. É fantástico esse filme. Eu não vou citar todo o filme, mas em dado momento, aí na foto nós vemos 2 senhoras, uma mais idosa e uma mais nova. Em dado momento desse filme, essa senhora mais idosa que ensinou a mais nova a lutar, ela vira para ela em uma conversa e diz o seguinte: agora você tem que ensinar outras pessoas a buscar o Senhor. Você tem que ensinar outras jovens esposas como lutar. É só essa frase que eu quero nesse filme, nesse momento. Ensinar outras pessoas a buscar o Senhor. Ensinar outras jovens esposas como lutar pelo casamento e oração. E o que isso tem a ver com Timóteo? Mais especificamente com a segunda carta de Paulo a Timóteo. Quer ver que tem tudo a ver? É um texto que está do pastor Hassen. Olha só o versículo 2. Aqui, nos slides, eu trouxe na versão NVI, que diz: E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis,
e sejam capazes de ensinar a outros. Paulo, uma linguagem muito mais robusta, muito mais bonita, está falando a mesma coisa que aquela senhora, a jovem esposa. Ensine a outros. Ele virou para Timóteo e disse: Timóteo, aquilo que você aprendeu de mim, que você ouviu de mim, que você viu nesses anos que você está caminhando comigo, ou que você caminhou comigo, ensine a outros. E esses outros, eles têm uma característica deles. Eles têm que ser homens fiéis que sejam capazes de ensinar a outros. É uma cadeia sem fim. Isso é discipulado. Discipulado é você ensinar a palavra do Senhor, os caminhos do Senhor, a vida cristã a uma pessoa, a ponto dessa pessoa ensinar a outra pessoa, e essa outra pessoa ensinar a outra pessoa, que ensina a outra pessoa, e isso vira um universo, uma família, uma rede conectada pelo amor e pela fé em Cristo Jesus. Isso é extraordinário. E por que Paulo então escreve essa carta? Qual que é o propósito? Por que Paulo está falando aqui para Timóteo ensinar a outros? Vamos dar uma lembradinha daquilo que eu falei no primeiro sermão há 2 domingos atrás. Timóteo, ele era um jovem pastor. Ele era um pastor jovem. Ele era um pastor que tinha pouca idade. E em sua juventude ele passava por muitos desafios. E esse jovem pastor foi discipulado por Paulo. A palavra do Senhor nos conta que na segunda viagem missionária, está lá em Atos 16, Timóteo acompanhou Paulo. Paulo passou por sua cidade, Listra, uma cidade que na primeira viagem missionária de Paulo tinha sido apedrejado nessa cidade. Agora ele passa uma segunda vez na cidade. Paulo gosta de viver perigosamente, né? E nessa segunda vez ele recebe a companhia de alguém que se tornaria o seu filho espiritual, alguém preciosíssimo para Paulo. E toda essa carta, nós vemos o amor de Paulo por Timóteo, a ponto de no capítulo 1 ele chamar de Timóteo do seu amado filho. Timóteo, meu amado filho, né? Aqui no capítulo 2 também ele fala: Timóteo, filho meu, fortifica-te. E Paulo ele escreve essa carta porque Timóteo, ou melhor, porque Paulo estava preso pela segunda vez. E essa era a última vez que Paulo estava preso. E Paulo sabia disso, espiritualmente falando. Ele sabia que desta vez era diferente da primeira prisão. A primeira prisão, ele foi preso numa casa, prisão domiciliar. Ele podia evangelizar. A segunda prisão, preso porque Nero botou fogo em Roma e culpou os cristãos. Paulo estava numa masmorra, no frio, sem ninguém. Ele sabia que ali era o fim, que ali era o momento reservado por Deus. No capítulo 4, então, ele se despede totalmente do seu filho. Essa prisão levaria à morte. Então imagine como que Timóteo estava sentindo. Era aquele que foi discipulado por Paulo, considerado filho, companheiro, cooperador, aquele que estava o tempo todo com o apóstolo. Ele estava, sem dúvida alguma, precisando ser encorajado, porque a tristeza o tomou, o medo também. Era um jovem, ele lutava no pastoreio da igreja e precisava das palavras de Paulo. Então Paulo, ao se despedir de Timóteo, ele o fortalece, ele o encoraja. Isso está muito claro no capítulo 1. No capítulo 1, no versículo 6, ele diz: te admoesto que reavives o dom de Deus, Timóteo. Tenha coragem, meu amado filho. É isso que ele fala no capítulo 1. E vários outros ensinamentos mostrando esse amor de Paulo a Timóteo para que ele permaneça firme. Contudo, a partir então do capítulo 2, a ênfase de Paulo começa a mudar. E ele começa a colocar uma ênfase muito grande no ensino da palavra e no discipulado bíblico. Ele começa a colocar uma ênfase muito grande no ensino da palavra e no discipulado bíblico. Na verdade, as duas coisas são a mesma coisa. É isso mesmo. O ensinar a palavra constantemente
por meio da vida, é o discipulado bíblico. E nós vemos isso no capítulo 2, quando Paulo fala sobre a importância de ensinar a palavra. O versículo 2 nós já lemos. Vocês lembram dele? Olhem aí comigo de novo. Versículo 2 diz: o que da minha parte ouviste, o que? A palavra do Senhor, isso transmite a homens fiéis. Olha agora comigo lá o versículo 15. Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra sempre é tida como uma arma que deve ser manejada, uma arma que aquele que a tem deve saber como usá-la. É isso que Paulo está dizendo. Então você maneja bem a palavra. E qual que é o propósito então de Timóteo manejar bem a palavra? O versículo 24, ele diz que o servo do Senhor, ele deve ser apto para instruir. Bem aí no finalzinho do versículo 24. Instruir outros. A ênfase do capítulo 2 está no ensinar. O que é fantástico é que a ênfase no capítulo 3 também está no ensinar a palavra. Nós acabamos de ler que toda a Escritura é o quê? Inspirada por Deus e útil. A inspiração e a utilidade da palavra do Senhor. E sabe o que é fantástico dessa carta? É que a ênfase do capítulo 4 é também em quê? Na palavra, no ensino da palavra. Olha só o capítulo 4, versículo 2. O que Paulo fala a Timóteo? Prega a palavra, insista nisso. Quer seja oportuna ou não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade. Isso é uma paciência muito longa. Exorta com toda longanimidade e doutrina, porque haverá dias que não suportarão o quê? A sã doutrina. Então a ênfase de Paulo nesse discipulado que Paulo está fazendo a Timóteo, você tem que continuar a ensinar outros. Pregue a palavra, ensina, continue a ensinar. Essa é a ênfase do discipulado. E então aqui no capítulo 3, no texto em estudo, o Paulo vai nos ensinar, primeiro, qual é o contexto. O contexto que eu falo é a realidade do mundo, onde a palavra deve ser pregada. Qual é a forma que a palavra deve ser pregada e o porquê de ensinar a palavra. E agora a gente vai olhar mais precisamente o capítulo 3 e nós vamos identificar o contexto, a forma e o porquê. O contexto do mundo onde a palavra é pregada, a forma que nós devemos pregar e o porquê pregar essa palavra maravilhosa. Amém? E depois nós vamos fazer algumas aplicações práticas, pessoais, para cada um de nós. Vamos lá. Capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 1 a 9. Eu vou ler aos irmãos, e eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. A primeira coisa é o contexto. Qual é o contexto? O contexto é um contexto de tempos difíceis dos últimos dias. Olha o que diz a palavra do Senhor. Sabe, porém, isso? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, cheios de si. Enfatuado significa isso. Cheios de si, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de religiosidade, de religioso, de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder do Evangelho. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre
e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles de Jambres e Jambres. Conseguiram ver o contexto? Aonde a palavra do Senhor é pregada? No mundo corrupto, nos tempos difíceis dos últimos dias. Na série de Pedro, eu expliquei aos irmãos, isso há alguns meses atrás, que os últimos dias nas Escrituras Sagradas é esse tempo que eu e vocês vivem. É esse tempo que nós vivemos, que desde a primeira vinda de Jesus, quando ele inaugurou o fim dos tempos, nós já vivemos o fim dos tempos, os últimos dias. E quando Paulo fala isso a Timóteo, Paulo tinha plena convicção que Timóteo teria essa corrupção. Timóteo já vivia nos últimos dias, assim como nós vivemos nos últimos dias. É claro, queridos irmãos, que à medida que o tempo passa, à medida que mais se aproxima a vinda de Jesus, pior fica. Mas aquela época já era nos últimos dias. Timóteo já vivia com esses homens cheios de corrupção, da mesma forma que nós hoje vivemos nesses tempos difíceis, nesses últimos dias. E por que são tempos difíceis e últimos dias? Por causa da corrupção do homem. Observe muito bem que Paulo não está colocando a culpa no diabo. Paulo não está colocando a culpa em qualquer outra coisa ou no próprio Deus. Paulo está colocando a culpa em quem? No homem. Nós, pecadores. Paulo está totalmente coerente com o ensinamento de Jesus, que os maus desígnios, eles procedem da onde? Do coração do homem. É de lá que surge a violência, os homicídios, os adultérios e toda sorte de corrupção. É do homem. O homem é corrupto. Os homens são egoístas, aqueles que amam a si mesmos. Os homens são avarentos, aqueles que amam mais o dinheiro e não conseguem ser generosos, amar o próximo, doar ao próximo, ajudar aquele que precisa. Os homens são jactanciosos, isso daqui é um termo bonito para orgulhosos, cheios de orgulho, se acham mais do que são. Os homens são arrogantes, um termo que é quase que sinônimo com orgulho. Os homens são blasfemadores, falam mal das coisas de Deus, falam mal de Deus, falam mal do Evangelho. Vocês conseguem ver isso na nossa sociedade? Os homens são desobedientes aos pais. Semana passada nós tivemos o Dia dos Pais. E como a nossa geração está perdendo o sentido do ser pai. Nós vemos filhos que não respeitam mais os pais. Na década de 70, eu acho, Tião Carreiro, um cantor aí de modinha, já cantava que o mundo velho está perdido porque os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. Naquela época, imagine se ele vivesse a nossa época, 2020, 2019, 2018. A música teria que ser extremamente mais agravada, né? Ele canta que a vaca foi para o brejo. Se fosse hoje, ela teria ido para mais longe do que o brejo. Por quê? Porque os homens são desobedientes, ingratos. Não conseguem agradecer a Deus pelas coisas que têm, não conseguem ter satisfação. Pense bem na sua vida. Você vive reclamando? Eu costumo falar que nós reclamamos demais. Se está chovendo, reclamamos. Se não está chovendo, reclamamos. Se está clima seco, reclamamos. Se está úmido, reclamamos. Se está calor, reclamamos. Se está frio, somos ingratos. Se temos as coisas que Deus nos dá, reclamamos. Amados irmãos, eu conheço
vocês, Igreja do Senhor, alguns visitantes eu vou ter a oportunidade de conhecer a partir de hoje, mas eu tenho certeza que muitos de nós, convicção plena disso, não passamos o mínimo da pobreza de alguém que mora na África, de alguém que mora em uma dessas cidades de interior mesmo do Brasil, num sertão brasileiro onde não tem chuva, passa. Nós comemos sanduíche todo mês. Nós temos Netflix, internet, celular, smartphone e reclamamos. Somos ingratos, irreverentes. A irreverência é aquele que não tem nenhum apreço pelo sagrado. Hoje em dia, as pessoas elas são muito irreverentes, elas não têm mais o formal, elas querem que tudo seja informal. Na verdade, nas nossas vidas, tudo é sagrado, mas existem momentos nas nossas vidas, como o culto do Senhor, que devem ser respeitados. Eu lembro de ouvir falar aqui em Goiânia, na PUC, de uma turma que formou e na formatura fizeram uma piada. Ao invés de falar nós prometemos, nós não prometemos, o negócio assim, eu não sei ao certo, depois vocês pesquisem e vejam isso. Não formaram. Porque não é momento de fazer graça, é momento de seriedade. Porque nós somos irreverentes. Se somos lá, imagina aqui, no culto ao Senhor. Não sabemos diante de quem estamos. Se nós soubéssemos que estamos diante do Senhor, Criador dos céus e da terra, nós não faríamos metade daquilo que nós fazemos. Desafeiçoados, aqueles que não têm amor. Implacáveis, aqueles que não conseguem dominar a sua ira, por isso que logo em seguida ele vai falar sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Eu pulei um aí, propositalmente, versículo 3 diz, caluniadores. Você sabe o que significa isso? Antes do culto eu estava mostrando para o Rafael, o Rafael baterista, porque tem dois Rafael. Estava mostrando para ele que esse termo aqui é o mesmo no texto grego que aquele lá de cima. Olha o versículo 26. Laços do diabo. Está vendo aí o termo diabo que aparece aí? Diabo que aparece aqui é a mesma palavra que está aparecendo aqui embaixo para caluniadores. Vocês sabiam disso? É o mesmo termo. Aquele que calunia é o diabo. E se nós nos tornamos caluniadores, nós somos o quê? Diabo. Filhos do diabo. O pai da mentira. Calúnia é mentira. É falar mal do outro. Quem é o pai da mentira? É a fofoca. É a maledicência. Queridos irmãos, como nós somos cheios dessas coisas. Como o diabo nos faz diabinhos e não pequenos cristos. E nós nem percebemos e achamos que todo mundo faz, então está tudo bem. Está errado. Esses homens são traidores, atrevidos, cheios de si, mais amigos dos prazeres, querem mais os prazeres da carne do que a amizade com Deus. Se perguntar para eles, vocês querem ser amigos de Deus? Eles vão falar, nós não queremos ser amigos de Deus. Nós queremos desfrutar dos prazeres da carne. E então, uma segunda coisa começa aqui no versículo 5, é que estes homens, e esse mal acontece devido estes homens serem falsos religiosos. Então, a falsa religiosidade é também uma razão do mal da nossa época. Olha só o que diz o versículo 5. Tendo a forma de piedade, o termo piedade aqui não é a dó por aquele que sofre, misericórdia. Muitas vezes a gente fala que alguém é piedoso, aquele que tem dó, aquele que tem compaixão do que sofre. Não é isso aqui. O termo piedade é religioso. Aquele que cumpre a sua religiosidade. Então, o texto está nos dizendo o seguinte, que tem homens que têm forma de religioso, mas eles negam o poder. E que poder é esse? Abram aí comigo Romanos capítulo 1, versículo 16.
Voltem um pouco em suas Bíblias. Romanos capítulo 1, versículo 16. É um texto famosíssimo, conhecidíssimo, que nos deixa muito claro o que significa isso. O texto diz o seguinte: pois eu, Paulo está falando, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu, também grego. Qual que é o poder de Deus? O Evangelho. É o poder que ressuscitou Jesus Cristo. Esses homens aqui que negam o poder provavelmente eram uma galera chamados gnósticos. Essa turma chamada gnósticos é uma seita. Eles negavam que Jesus havia vindo em carne, negavam que Jesus havia ressuscitado. Então eles negavam o quê? O Evangelho, o poder da ressurreição. Lá em 1 Coríntios capítulo 15 você vai ver o poder de Deus na ressurreição de Cristo. E Paulo refutando exatamente esse, dizendo: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E se a nossa fé, a nossa esperança se limita apenas nessa terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É isso que Paulo diz. Porque estes homens negam o quê? O poder do Evangelho, o poder transformador, o poder que o Danilo falou quando nós estávamos cantando aquela música lindíssima que diz da fé, que diz que nós precisamos romper em fé, que vamos mover o sobrenatural. Estes homens estavam negando este poder, o poder da fé, o poder transformador do Evangelho. O poder que o Evangelho de Jesus salva vidas, que Jesus morreu para nos salvar e resgatar. E isso é muito sério. E nós vamos ver isso ficar claro um pouquinho mais adiante, quando fala que a palavra é o poder. Vocês vão ver isso. E esses homens, eles entram nas casas para cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado. Aqui está parecendo uma linguagem um pouco promíscua, né? Que essas mulheres, esses homens vão em busca de relacionamentos sexuais. Mas provavelmente não é isso que o texto está dizendo. Essas mulheres são mulheres que se converteu, ou supostamente eram convertidas, e que por meio da liberdade que a pregação do Evangelho dava, diferente da cultura da época, a cultura da época era totalmente machista, obrigava as mulheres a ficarem caladas, elas não podiam falar, elas não podiam sair, elas tinham que se portar de certa forma. Agora, por meio do Evangelho, elas têm uma liberdade que a Bíblia traz quando fala que a mulher é idônea com o homem. Então elas têm essa liberdade. Só que em alguns casos, algumas mulheres, e não todas, algumas se tornaram verdadeiramente cristãs, como o caso da mãe de Timóteo e da avó de Timóteo. Paulo cita elas. Paulo fala sobre elas e da fé delas no capítulo 1. Mas nesse caso, essas mulheres aqui que Paulo usa esse termo pejorativo, mulherinhas, essas mulheres aqui, elas recebiam esses camaradas dessa seita, esses gnósticos, e elas ficavam escutando esses camaradas e se desviavam da palavra do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. E esses homens, essa falsa religiosidade, levava até mulheres distante do caminho do Senhor. Não somente elas. Não pensa que Paulo está dizendo que só as mulheres se desviavam. Os homens também. Mas neste caso, essas mulheres se desviavam. Muito provavelmente porque naquela época as mulheres ficavam em casa. E esses homens procuravam exatamente esse momento que o marido não estava em casa para adentrar a casa dessas mulheres e enganá-las. Vocês estão entendendo? Os tempos são difíceis porque existe a falsa religião. Como hoje, dentro das nossas casas, não só de mulheres, dentro de nossas casas, nas nossas casas, existe pessoas sorrateiramente lá dentro nos enganando.
Mas pastor, eu não deixo entrar ninguém não. Você liga a TV e assiste algumas teologias que pregam aí que não são bíblicas? Então você deixa entrar. Você está me entendendo? Como ainda hoje isso acontece. Pessoas que adentram pela falsa religião e confundem as pessoas. É muito mais difícil pregar o Evangelho hoje. Você não tem só que pregar o Evangelho, ensinando o Evangelho. Você tem que explicar que aquele Evangelho que você está pregando não é igual a milhões de outros que as pessoas pregam aí apenas para roubar o dinheiro das pessoas. Vocês estão entendendo? E isso é complicadíssimo. Então é isso que Paulo está dizendo. E por fim, ele fala devido à resistência da verdade. Quando ele cita Janes e Jambres, esses dois nomes aqui se referem aos magos, aqueles que na época de Moisés, eles tentaram enganar o povo. Vocês lembram da história que Moisés chegou e falou a Faraó: deixe o teu povo ir, e fez um sinal. Ele jogou o seu cajado e o seu cajado se transformou numa serpente. E aqueles dois magos então começaram a tentar fazer os mesmos sinais. E eles fizeram outros sinais. Da serpente fizeram sinais da água transformando em sangue, para tentar mostrar que aquilo ali não era o poder de Deus, mas magia. Mas com toda certeza, eles não faziam com toda a grandiosidade que Moisés fazia. Até que chegou a praga que eles não conseguiam fazer. E ao citar esse texto, aqui Paulo está dizendo só o seguinte: vai existir pessoas que vão resistir o quê? A palavra. Você vai pregar a palavra, como Moisés pregou a palavra, e vai ter pessoas enganadoras dizendo que não é bem assim. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Nós sempre teremos pessoas que irão nos resistir. Sempre haverá pessoas que vão resistir à verdade, à palavra do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. E para Paulo, esses homens são corrompidos na mente, réprobos, reprováveis quanto à fé, e eles não irão avante. O fim dos corruptos é não ir avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu naqueles dias. O que o texto está nos dizendo é que Deus humilha aquele que se exalta. É que Deus humilha aquele que é corrupto. É que Deus não deixará que eles continuem a fazer as suas corrupções. Uma hora Deus virá com a sua justiça e vai humilhá-los e vai revelar a todas as pessoas o que eles realmente são. Estão entendendo? E então, Paulo começa o versículo 10 fazendo um contraponto. Ele faz isso duas vezes. Ele diz: olha, esses são os homens corruptos. Agora, Timóteo, tu, porém. Ele vai falar duas vezes essa expressão. Ele está dizendo: olha, Timóteo, esses são os homens que não buscam a Deus. Esses são os homens corruptos, cheios de si. Tu, Timóteo, porém, você é diferente. E aqui, em primeiro lugar, ele vai falar a forma que a palavra deve ser ensinada nesses dias, porque é a forma que ele ensinou a Timóteo. Ele está querendo dizer: olha, Timóteo, esses homens são corruptos, mas você, Timóteo, diferente deles, você foi discipulado. Você, Timóteo, diferente deles, aprendeu a palavra do Senhor, que é poderosa. Você, Timóteo, diferente deles, sabe sobre a fé, sobre o ensino bíblico, sobre a perseverança. É isso que Paulo está dizendo. Olha só o que ele diz: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram na Antioquia, em Icônio, em Listra. Paulo foi apedrejado em Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos
impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O que Paulo está dizendo aqui? Que a forma da pregação da palavra é o discipulado, mesmo em meio às perseguições. E a primeira coisa que nós temos aqui é o discipulado de Timóteo, quando ele diz que Timóteo o seguiu de perto, caminhou com ele. Discipulado é vida a vida, é viver, é caminhar. E Timóteo então teve a oportunidade de aprender com Paulo através do ensino, através do procedimento, da conduta, da forma que Paulo se comportava em determinada situação, quando ele passava por uma ou outra situação, através do propósito da sua vocação. Paulo, ele sempre foi muito firme com a sua vocação, com aquilo que Deus o chamou para fazer. Ele sabia que ele tinha que pregar o evangelho a todo e qualquer custo. Ele sabia que ele tinha que glorificar a Deus com a sua vida. Isso era firme na vida de Paulo, e Timóteo viu isso. Também por meio da sua fé, um homem cheio de fé. Mais uma vez o filme que eu citei no início, Quarto de Guerra. Assista esse filme para você ver um pouco de como a oração pode nos encher de fé. E Paulo era cheio de fé, ele confiava no Senhor Jesus, ele confiava em seu Deus. Mas Paulo também era um homem paciente, diz a palavra do Senhor. E Timóteo viu a paciência, a longanimidade, uma paciência muito longa, um longo ânimo. Paulo era um homem cheio de amor pelas pessoas, e Timóteo viu isso. E acima de tudo, Paulo perseverava. Há alguns domingos eu falei aos irmãos que uma das características mais importantes aos cristãos é o quê? Perseverança. E por quê? Porque ser cristão não é fácil. Como muitos pregam erradamente e nos enganam, e enganam muitos, dizendo que ser cristão é ser próspero unicamente, é viver uma vida boa, é nunca ter sofrimento. Jesus nunca pregou isso. E esse texto deixa claro que todos os que querem viver piedosamente com a verdadeira religião serão perseguidos. Jesus disse isso: bem-aventurados sois, se por causa do meu nome vos perseguirem. E Jesus também nos disse, em João capítulo 15, se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se perseguirem a mim, sendo o Senhor, também vos perseguirão. Então, Paulo perseverava, e essa é uma característica importante. Nós demos outro nome a essa característica, que é fantástico esse nome, chamado resiliência. A capacidade de se manter firme, mesmo em meio aos desafios. E isso tem se perdido hoje em dia. As pessoas não são resilientes, não perseveram. Ao sinal do primeiro problema, seja como cristão, seja em qualquer outra área da vida, no trabalho, na faculdade, o que as pessoas fazem? Surtam e desistem. Nós precisamos aprender a ser resilientes, perseverar, e principalmente na fé cristã. E Paulo era perseverante. E ele cita a Timóteo, então, a partir daí, as perseguições. Como eu já citei, o fato até de Paulo ser apedrejado em Listra. E ele cita uma frase que essa é talvez a frase mais importante do versículo 11, quando ele diz: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Sabe o que isso me revela, queridos irmãos? Que ser cristão não significa que nós não seremos perseguidos. Mas ser cristão significa que, em meio às perseguições, nós teremos a ajuda do Senhor. Não significa que nós não vamos passar pelo deserto, mas significa que em meio ao deserto, Deus estará conosco. É isso que Jesus diz em João capítulo 16, quando ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Jesus venceu por nós. Nós teremos aflições. É isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, quando ele diz: por amor de Deus, nós somos entregues à morte o dia todo e todos os dias. Somos considerados como ovelhas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Nós somos sim entregues à morte.
Nós somos sim perseguidos, mas somos vencedores. Nós somos vencedores porque nós temos aquele que nos amou, aquele que nos livra. E Paulo está relembrando isso a Timóteo para encorajá-lo, está dizendo: Timóteo, deixa eu falar a verdade para você, você vai ser perseguido. Mas entenda uma coisa, o Senhor também estará com você. Paulo não é o falso profeta ou apóstolo que diz que Timóteo jamais passaria por tribulação. Porque isso não é verdade. Nessa vida é uma vida de dores. Os últimos dias estão acontecendo. E por causa da corrupção do homem, por causa daqueles que vão contra a verdade, por causa dos falsos religiosos, nós sim iremos ser perseguidos. Mas Paulo está dizendo: o Senhor nos livra. Vocês estão entendendo? Isso é lindo. Isso é maravilhoso. E então, Paulo cita esse versículo 12, dizendo que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, não é qualquer religião, é religiosidade em Cristo, que é a verdadeira religião, não é piedosamente, religiosamente na igreja presbiteriana, não é religiosamente na igreja batista, não é religiosamente na igreja assembleia católica, seja lá qual for, é em Cristo. Porque é Cristo que salva. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E Jesus disse que nós somos muito felizes se isso acontecer. Mas Paulo mais uma vez nos aponta para o fim dos perversos. Você viu que Paulo está usando aqui um argumento muito claro. Ele fala uma coisa e mostra o fim dos perversos. Ele fala outra coisa e mostra mais uma vez o fim dos perversos. E qual é o fim dos perversos? Versículo 13. Mas os homens perversos, os impostores, os corruptos, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo aqui talvez esteja pensando como Asaf no Salmo 52, quando Asaf ele diz que quase que invejou a prosperidade dos maus, dos ímpios, dos perversos. Mas quando Asaf atinou, lembrou do fim deles, então ele voltou para o Senhor e glorificou o Senhor. Porque o fim dos perversos é de mal a pior, é engano, é destruição, é morte. Porque o salário do pecado é a morte. É isso que Paulo está fazendo aqui. E então, ele finaliza mostrando o porquê da palavra. Vocês estão compreendendo o meu raciocínio? O contexto em que a palavra é pregada, corrupção. Como a forma que a palavra deve ser pregada, por meio do discipulado. Como Timóteo foi discipulado, mesmo em meio às perseguições, mas vendo toda a característica de Paulo, seu procedimento, sua fé, e todas mais que nós citamos. E agora Paulo vai explicar o porquê Timóteo deve pregar a palavra e também permanecer nela. E ele começa com tu, porém. Olha só o que ele diz: tu, porém. Mais uma vez, diferente dos homens maus, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A primeira coisa do porquê nós devemos pregar a palavra e permanecer nela é o seu poder. O poder da palavra é salvação pela fé. Olhem aí comigo, versículo 15. As sagradas letras, sagradas escrituras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós acabamos de ler, queridos irmãos, em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o poder de Deus é o Evangelho. E o Evangelho da salvação, que salva tanto o grego quanto o judeu, quanto o romano, como o brasileiro, até o condoniense. Italiano também. Salva todos. E é esse poder
do Evangelho salvífico, daquele que crê em Cristo Jesus, é este poder que está nas Escrituras Sagradas. O poder de nos tornar sábios para salvação pela fé. Vocês estão entendendo? Paulo está dizendo, é por meio da palavra, do pregar a palavra, do aprender a palavra, que nós conhecemos Cristo Jesus e a sua salvação chega até nós. Por isso, Timóteo, você tem que pregar, e por isso, Timóteo, você tem que permanecer. Troca o nome de Timóteo pelo seu nome. Por isso, Danilo, você tem que pregar, por isso, Daniel, você tem que permanecer. Vocês estão entendendo? Porque é o poder de Deus. É o poder que transforma vidas. É o poder que transforma casamentos. É o poder que restaura relacionamentos. É o poder de Deus que tira a tristeza do nosso coração e enche de alegria. Amém? Mas também Paulo diz a origem da palavra. Se essa palavra é tão poderosa, qual que é a sua origem? É mais ou menos essa a pergunta. Se essa palavra tem poder de salvação, qual é então a origem dela? Então Paulo fala no versículo 16, toda a escritura é inspirada. Esse termo é literalmente soprada. Soprada por Deus. Nós cremos no poder, nós cremos na doutrina da inspiração. Cremos que homens escreveram, mas eles foram inspirados. Deus colocou em seus corações. Deus usou estes homens a escrever essa palavra. Não como um ditado mecânico. Deus honrou as particularidades de cada um, mas com o poderoso agir do Espírito Santo, que fez com que a palavra do Senhor fosse sem erro e sem falha. Ela é soprada por Deus, por isso que ela é poderosa. É isso que Paulo está dizendo. E se ela é soprada de Deus, então ela também tem uma utilidade. Se ela é soprada por Deus, ela também é útil para alguma coisa. E Paulo diz, ela é útil para o ensino, para a repreensão, corrigir, para a correção, para a educação na justiça. Aleluia. Meu irmão, se você quer santidade na sua vida e não lê a palavra do Senhor, é muito difícil. Se você quer uma vida cheia do Espírito Santo e não lê a palavra do Senhor e não busca permanecer nela, é muito difícil. Se você quer experimentar, como o Danilo falou do John Piper, experimentar da delícia do Evangelho e dar 2% do seu tempo para Deus, é muito difícil. É a palavra do Senhor que nos transforma, que nos corrige, que nos educa. E então nós temos o último versículo, que agora não é mais o fim dos perversos, mas o fim do homem de Deus. Gostaram da lógica de Paulo? Ele fala primeiro o fim dos corruptos, depois ele fala o fim dos perversos, e agora ele finaliza dizendo, este é o fim daqueles que vivem diante da palavra do Senhor. E qual é o fim? Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus nos aperfeiçoa pela sua palavra. E nós somos capacitados à boa obra, à santidade, à moralidade, à ética, a ajudar o outro no meio do mal. É por isso que nós precisamos permanecer e pregar. Amém? Rapidamente, já encerrando, queridos irmãos, só para relembrar e terminar essas aplicações. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender os últimos dias. Paulo ele começa dizendo, saiba disso. Ele está dizendo, Timóteo, você tem que lembrar disso, você tem que ter em mente isso, você tem que compreender isso. E nos últimos dias virão tempos difíceis, Timóteo. Muitos de nós negamos que vivemos os últimos dias. Muitos de nós não compreendemos que vivemos dias de corrupção.
Nós sempre precisamos entender que o homem é corrupto, que o homem é pecador, que esse mundo que está aqui fora precisa da maravilhosa graça redentora em Cristo Jesus. Então compreenda isso. Fuja dos religiosos. Fugir dos religiosos é o que Paulo fala a Timóteo, quando ele fala que eles que têm a forma de piedade, mas negam o poder do Evangelho. Logo em seguida Paulo fala, fuja também desses. Paulo não diz para resistir, Paulo não diz para debater, como muitos de nós queremos ficar debatendo. Paulo diz para quê? Fugir. Deixa longe, fuja dos religiosos, porque esses só vêm para nos tentar destruir, só vêm para tentar nos enganar. Então fuja disso. Saiba que as perseguições se levantarão. Todos nós, queridos irmãos, vamos passar por dificuldades e sofrimentos, mas entenda também que Cristo estará contigo, que o Senhor Jesus, Ele nos livra das dificuldades. Em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, e por isso permaneça firme nos ensinamentos bíblicos. Não se desvia da palavra do Senhor. Eu citei hoje vários pecados e fiz questão de explicar eles. Se você está pecando em algum desses, eu quero te dizer que você pode se arrepender e pedir perdão. E Deus é rico em misericórdia. Ele nos perdoa quando verdadeiramente nos arrependemos. Se pecarmos e confessando o pecado, verdadeiramente arrependidos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Então, meu irmão, permaneça firme na palavra do Senhor. Se arrependa do seu pecado e viva para a glória de Deus. Ensine a palavra e discipule, como Paulo fez. Hoje vocês estão aprendendo. Alguns de vocês, ao longo dos domingos, têm escutado a palavra do Senhor. Chegou a hora de vocês ensinarem a outros a buscar o Senhor. Ensine. Jesus diz: vão a todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Não se envergonhe do Senhor. Não tenha vergonha de ensinar a maravilhosa palavra da salvação, o poder da transformação. Muitos de nós não nos sentimos capacitados, pensamos, só depois que eu fizer meu curso de teologia e ser ordenado pastor. Não, meu irmão. Hoje e agora, neste momento, aquilo que você aprendeu, saia daqui e ensine a glória do Senhor. Entenda que somente por meio do discipulado bíblico o homem de Deus pode se aperfeiçoar e se capacitar para toda obra. Curva sua cabeça e ore nesse momento. Eu vim aqui para te encontrar, para te ouvir, para me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Tua voz aquece meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração.
Coloque-se de pé para a gente fazer essa última oração. Dê a mão para aquele irmão que está ao seu lado, para nós orarmos com o corpo. Meu amado irmão, a palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos corrige, ela nos repreende, ela nos educa. Hoje você foi ensinado, educado, mas também foi corrigido e repreendido. Abandone os erros que nós citamos aqui. Se arrependa. Eu sei que é difícil, e por isso que nós precisamos da graça do Senhor. É difícil viver santidade porque nós pouco buscamos santidade. Tem uma metáfora que diz que existe em nós um lobo mau e um lobo bom. Aquele que ganha é aquele que nós mais alimentamos. Qual você está alimentando? Então, busque na palavra vida, poder. Leia como a poderosa palavra de Deus transformadora. Se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus, para que por meio da palavra, da fé, da oração, nesta noite, você tenha alegria, você tenha restauração, satisfação e santidade. Em nome de Jesus vamos orar. Deus, por favor, meu Pai, transforma as nossas vidas, converte-nos a Ti. Se alguém aqui, ó Deus, nesta noite, é a primeira vez que escuta da Tua palavra, do Teu Evangelho, e entendendo o Teu Evangelho, se arrepende, em nome de Jesus, ó Pai, salva essa vida, resgata das trevas, da tristeza, da angústia, da morte, e traz este filho agora, ó Pai, para a sua maravilhosa luz. Por favor, ó Pai, perdoe os nossos pecados, os muitos pecados que nós temos cometido. Pai, corrija-nos, ó Deus, por meio da Tua palavra, e transforma os nossos corações, a fim, ó Deus, que nós sejamos homem de Deus perfeito, mulher de Deus perfeita, habilitados, ó Deus, capacitados para a boa obra, para o agir em santidade, para o servir o próximo, para o amar o outro, ó Pai, cheios de fé, de amor e de perseverança. Nos ensina com Teu servo Paulo, assim como o Timóteo aprendeu com ele, para, ó Deus, que nós não sejamos igual a esses homens cheios de corrupção, perversidade, reprováveis à fé. Por favor, meu Deus, não somos melhores do que ninguém, nós sabemos disso, mas o Teu Evangelho nos transforma, e nós cremos, ó Pai, que em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. E agora, irmãos, que a graça do nosso Deus, o poder do Evangelho transformador do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo poderoso que inspirou a palavra e que também hoje nos dirige, nos guia, nos transforma, nos convence do pecado, esteja sobre vocês, esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém, aleluia. Podemos assentar, queridos.